Bom, boa tarde. Primeiro falando um pouco sobre a preparação para o concurso do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Como é um concurso muito específico, com uma banca muito específica, muitos dos examinadores têm doutrina própria, têm trabalhos acadêmicos próprios, eu reputo que tem que ser uma preparação bem direcionada, não dá para ficar naquela preparação genérica para todo qualquer concurso. Eu acho que é de suma importância você conhecer a banca, você conhecer o trabalho acadêmico dos examinadores, você conhecer o pensamento deles e estar familiarizado com as obras que eles escreveram. Também acho que é primordial a análise das provas anteriores, a análise de como é cobrado o conteúdo, como o Ministério Público aborda as questões na prova, principalmente nas específicas, que tem um viés notadamente mais prático de resolução de problemas, de resolução de controvérsias e de um tipo mais aberto, em que você tem que aliar muita doutrina, muito conhecimento doutrinário, mas também uma visão prática, uma visão de promotor, que eu acho que é muito que a prova específica busca selecionar, aquele que consegue aplicar diante de um problema os seus conhecimentos. Então a preparação para o concurso passa muito por isso, pela análise das provas anteriores, para familiarizar-se com a forma como o Ministério Público seleciona os seus futuros promotores e o conhecimento, o estudo específico dos examinadores, o estudo específico das matérias sobre o que eles escrevem, como eles escrevem, principalmente em constitucional, em penal, em direito administrativo e eleitoral, que são áreas de grande destaque dentro do Ministério Público e que em que é preciso você ter contato com a forma, com a atuação da instituição nessas áreas para que você consiga aplicá-las numa prova específica. A dedicação diária, planejamento diário de estudo, eu reputo que seja algo muito pessoal, Na verdade, eu trabalhava durante o concurso e antes do concurso, então eu não tinha um horário muito fixo. Eu era oficial de justiça, então eu acho que eu sempre tentei otimizar muito o meu tempo. E é o que eu falo para todos os meus colegas que estão estudando ainda, estão estudando para concurso, que o mais importante é você estudar o máximo que for possível, estudar sempre que possível. Obviamente você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que abrir mão de finais de semana, você tem que abrir mão de feriados prolongados, sem esquecer que a qualidade de vida também é um elemento essencial para que você consiga lidar com a pressão de um concurso. No caso do Ministério Público foi um concurso relativamente curto, mas muito intenso. Foram muitas etapas em pouco tempo. Então era um estudo extremamente intensivo entre uma etapa e outra, em que as nossas famílias foram essenciais, apoiando, que não foi raro nós, todos os candidatos pelo que eu conversei, termos que virar à noite, adentrar madrugadas, começar o dia muito cedo, para que a gente pudesse, entre uma etapa e outra, dar conta de revisar. Porque ninguém vai ter o primeiro contato com a matéria já numa fase específica. Você vai revisar, você vai aprofundar, você vai rever as suas anotações, sem descuidar também das atualizações, que são muito importantes. As atualizações legislativas, as atualizações jurisprudenciais, as novas áreas de atuação, as novas frentes de atuação do Ministério Público. Esse ano a gente teve inovações importantes com as audiências de custódia, por ser um ano eleitoral também, com um grande foco na matéria eleitoral, que muitas vezes é negada pela maioria dos candidatos. Isso é um detalhe que eu acho muito importante. É imperioso também focar nessas matérias que a gente tem pouca familiaridade durante a graduação e mesmo durante o estudo para os concursos. Eleitoral, financeiro, que está muito em voga, com todas as implicações do afastamento da presidente Dilma pelas supostas pedaladas fiscais, todo esse processo, essa análise de dotação orçamentária, de estornos orçamentários, que é desconhecida do grande público, mas que hoje em dia é essencial o domínio. Então, eu falo isso, o mais importante é você
dedicar-se o máximo possível. Como eu disse, quando eu comecei a trabalhar, muita gente falava para mim que era uma escolha ruim, que não seria possível fazer concurso e trabalhar, aliar os dois. Eu optei por essa escolha, apesar de eu saber que era a escolha mais difícil, porque, por outro lado, eu acho que quem trabalha tem um diferencial, tem uma confiança, tem uma capacidade de resolução de problemas que muitas vezes quem está só estudando, quem está apenas se dedicando ao estudo não tem, porque acaba só tendo uma abordagem teórica dos assuntos. Quando você começa a aplicar o direito, quando você começa a vivenciar situações práticas, desafiadoras, você ganha uma confiança de que você consegue empregar aquele conhecimento diante de situações, de problemas práticos. Então, é um recado para quem está trabalhando, quem está pensando em trabalhar também. Não deixe isso te desestimular, nem servir como desculpa para que você estude menos ou para que você deixe de lado os seus sonhos, porque o trabalho dificulta, mas por outro lado te ajuda. Além de te dar uma estabilidade financeira, uma confiança de que você tem o seu dinheiro, que você consegue se manter, ainda te mostra que você consegue aplicar todo o seu conhecimento teórico diante de uma situação concreta. Eu disse, o meu planejamento era baseado muito no que eu sentia que eu ainda estava defasado. Eu continuo reputando, eu sempre sonhei voltar para o Ministério Público no Rio de Janeiro, onde eu tinha estagiado, mas eu sempre fiz provas para outras instituições, inclusive para outros estados. Porque essas provas te dão feedback, essas provas te dão a ideia de como está evoluindo o seu estudo. Você consegue ter a exata noção de onde você está defasado, da onde você ainda tem mais margem de aprimoramento. E o mais importante é você ser honesto consigo. Você tem que saber aonde o seu conteúdo não é suficiente. Não adianta você focar só nas matérias que você tem mais interesse ou que você tem mais facilidade. Pelo contrário, você tem que focar naquilo que te desafia, naquilo que te dá arrepios, de você pensar, bom, eu vou fazer uma prova específica de eleitoral, eu vou fazer uma prova específica de tributário, que são matérias que normalmente os candidatos do Ministério Público não têm tanta familiaridade, ou de empresarial, que é uma matéria que no senso comum é muito desafiadora. São essas matérias que você sente, que você reconhece que tem mais dificuldade, que você tem que se dedicar mais. O seu planejamento tem que ser sempre direcionado às suas carências. Nunca esqueça da instituição, da banca que você vai enfrentar, que você vai se aplicar, a qual você vai se submeter. Entenda como seus examinadores trabalham em determinada matéria, entenda as teses deles, saiba também que há teses divergentes, saiba que há críticas, porque muitas vezes eles não querem saber apenas se você leu o livro deles ou se você tem conhecimento, mas eles querem que você tenha uma visão geral sobre a matéria e enfrente seus desafios, enfrente as suas dificuldades. Não abra mão, não entre naquela opção fácil de eu vou perder pontos em determinada matéria porque eu não consigo. Não aceite isso, porque às vezes aquela matéria que você acha que é razoável perder pontos é que vai conseguir, é que vai te dar a pontuação necessária para fazer você avançar de fase, ou para compensar um deslize em alguma matéria que você tem mais familiaridade, mas que naquele determinado dia você não estava tão inspirado. Eu acho que o planejamento principal, o planejamento tem que ser individualizado. É muito difícil você achar que há uma receita de bolo, de que tantas horas de estudo são suficientes, de que tantas questões resolvidas são suficientes. O estudo tem que ser direcionado. E nesse ponto é preciso, acima de tudo, sinceridade consigo mesmo. É olhar o seu rendimento, olhar o seu resultado e aceitar suas dificuldades. E trabalhar muito em cima das suas dificuldades. A FEMPERJ, para mim, nesse processo foi essencial. Eu tinha feito já alguns outros cursos, mas, como eu falei, com uma abordagem muito genérica, muito geral. E a FEMPERJ veio fazer esse filtro. A FEMPERJ me ajudou a direcionar o conhecimento que eu já tinha para uma visão institucional, para uma visão de Ministério Público. Aqui eu consegui pensar
como se espera que um promotor de justiça pense, encarar os desafios que um promotor de justiça vai encarar no seu dia a dia. E a partir dessa abordagem mais prática, mais individualizada, mais voltada para o escopo institucional que a FEMPERJ me ofereceu, eu consegui desenvolver melhor minhas respostas, eu consegui encarar as provas, tanto de primeira fase quanto as específicas e as orais, com mais maturidade. Eu acho que o contato direto com os membros da instituição, alguns deles com muitos anos de prática na preparação e na instituição, te dão a segurança de que o seu arcabouço teórico, junto com essa visão mais objetiva, mais prática, mais institucional, são o suficiente para que você ingresse na instituição. Eu não posso deixar de agradecer especialmente ao Dr. Valberto, que me deu aulas brilhantes de processo penal. Era um professor que até então eu nunca tinha tido contato e que me surpreendeu de uma forma absolutamente significativa. Não à toa foi a minha maior nota nas específicas e nas provas orais em processo penal, muito pela abordagem do Dr. Valberto nas suas aulas, a sua visão institucional, a sua experiência de anos na instituição, que me fizeram enxergar o processo penal com todo o viés constitucional e garantista, essenciais ao dia de hoje, mas com uma roupagem de um órgão que, além de exercer a função acusatória, ainda tem por finalidade a tutela da legalidade de todo o ordenamento jurídico. A FEMPERJ nesse processo foi essencial, esse processo de amadurecimento e de filtragem do conteúdo que a gente acumula ao longo dos nossos estudos para nos direcionar para uma prova muito específica, muito exigente e que te demanda uma noção e uma habilidade de resolução de questões, de resoluções de controvérsias práticas que muitas vezes a gente não tem e não consegue obter em outros cursos e outras formas de preparação.